Shabbat Shalom, povo de Deus. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Paraxá. E hoje nós estaremos falando sobre a Paraxá número 4, porção 4, Vaerá. E hoje nós estamos aqui com o Arthur Murilo. Shabbat Shalom, Shalom. shalom, pessoal. Se você puder, curta, comenta, compartilhe esse vídeo. Se inscreva nesse canal. Se você puder fazer isso nesse primeiro momento, para que o YouTube entenda, que é como se fosse um algoritmo, para que ele entenda e vai divulgar para mais pessoas. Eu te convido a se inscrever nesse canal novamente e se você puder também, siga a gente nas redes sociais, Aba School, no Instagram, no Facebook, no próprio YouTube também. E seja muito bem-vindo a mais esse estudo, que o Senhor possa nos abençoar, possa nos direcionar naquilo que nós iremos fazer. Amém? Aleluia. Vamos então ler a primeira porção, Gênesis 18, no verso 1 diz assim: E apareceu-lhes o Eterno junto a Eloné, planície de Manré. E Abraão estava sentado à porta da tenda, quando esquentava o dia. E alçou seus olhos e olhou, e eis que 3 homens estavam parados perto dele. E os viu, e correu ao seu redor, desde a porta da tenda. E prostrou-se em terra, e disse ao maior: Meu senhor, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Que seja trazido, por favor, um pouco d'água, e lavai-vos os pés, e recostai-vos embaixo da árvore, e tomarei um pedaço de pão, e sustentai o vosso coração. Depois ireis adiante, que passares para honrar o vosso servo. E disseram: Assim farás conforme falaste. E apressou-se Abraão à tenda onde estava Sara, e disse: Apressa-te, toma 3 medidas da melhor farinha, e amasse as tortas. E as vacas comeu Abraão, e tomou um bezerro tenro e bom, e deu ao moço, que se apressou em prepará-lo. E tomou manteiga, leite, e o bezerro que preparou, e pôs diante deles. E ele ficou de pé, perto deles, debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: Onde está Sara, sua mulher? E disse: Ela está na tenda. E disse um dos anjos: Voltarei a ti, como esta hora que vives, no ano vindouro, e eis que terá um filho, Sara, tua mulher. Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele do anjo, e Abraão e Sara estavam velhos e avançados de anos. Haviam cessado a Sara os costumes das mulheres. E riu-se Sara entre si, dizendo: Depois de me envelhecer, haverá para mim rejuvenescimento de meu senhor? É velho? E disse o eterno Abraão: Por que riu Sara, dizendo: Como é verdade que darei à luz se eu envelheci? Existe oculto de Deus alguma coisa? No prazo fixado a ti, como esta hora que vive, Sara terá um filho. E aí, Arthur? Essa primeira porção é muito interessante, porque a hora que você começa a ler no primeiro versículo, e apareceu-lhe o Eterno. Cara, isso aqui a gente tá falando o quê? De uma teofania. O que seria uma teofania? Teu, de Deus, do, um termo que eles deram pelo grego, pelas traduções lá do Novo Testamento. Teu Deus, fania, aparição, ou seja, uma aparição de Deus. Então a gente vê que aqui que o quê? O Senhor ele se materializa, se apresenta, vai em encontro a Abraão lá na porta da tenda. E uma coisa que me chamou muita atenção, porque no verso 2, e alçou os olhos e olhou, e eis que 3 homens estavam parados perto dele. Viu e correu ao seu encontro desde a porta da tenda e prostrou-se em terra. Porque quando a gente vai ver nas últimas porções, Abraão tinha 3 dias que ele tinha feito a circuncisão dele. Então ele estava, tipo assim, meio que um pós-operatório. Então você vê que o que aconteceu aqui? Ele reconhece quem que era aquela pessoa que estava vindo. Porque a gente vai ver que a primeira aparição que o Senhor faz para Abraão, lá no começo da porção passada,
vai falar claramente que o Senhor se apresentou a Abraão para falar a promessa. Eu acredito fielmente que o Senhor se apresentou para ele. Abraão viu o próprio Deus que libera a promessa com os olhos. Porque a gente vê que Abraão, lá em Hebreus vai falar? Que Abraão foi o pai da fé. Então, o que é a fé? É acreditar nas coisas que nós não vemos. Então, Abraão, ele entende, ele tem uma experiência com o Senhor, ele fala, cara, eu tive uma experiência com Deus. Então, eu creio naquilo que ele tem para mim, naquilo que ele pode me proporcionar, mas só que o quê? Eu preciso me apresentar diante dele. Eu preciso ir até ele. Então, a hora que ele entende que aqueles 3 homens que chega, a hora que ele vê que aqueles 3 homens é o próprio Deus que está encarnado ali, porque eu creio muito nisso, que quando a gente tem uma revelação de quem Deus é, quando a gente tem uma experiência de quem o Senhor é, uma manifestação da presença dele nas nossas vidas, a gente reconhece ele em qualquer lugar. Porque não tem como a gente ter um contato com a presença dele e a gente não ter esse sentimento, esse despertar. Porque quando nós entendemos que a presença do Senhor, a presença que eu digo palpável, que nós sentimos, às vezes nós sentimos no tato mesmo, nós entendemos que quando ele aparece, algo na nossa vida muda e algo fica marcado na nossa vida. Então Abraão, ele já tem um histórico de que o Senhor se apresenta para ele de forma direta ou de forma indireta, confirmando e reafirmando a promessa que ele tinha feito para ele lá no começo da porção passada. Então aqui a gente vê o quê? Que não o esforço, mas a disponibilidade de Abraão aí e se apresentar diante do Senhor. Porque, cara, a gente vai falar o quê? De 4.000 anos atrás, 4.000 anos e pouco, a gente não tinha anestesia, a gente não tinha medicamento para tirar dor, a gente não tinha anti-inflamatório, a gente não tinha antibiótico. Então, era feito no modo bruto. Natural. Eles faziam lá, tirava o prepúcio e deixava cicatrizar por si só. Então a gente vê que hoje a gente faz um pequeno corte, a gente já sofre, imagina uma cirurgia desse grau. Então a gente vê que Abraão ele estava meio que debilitado. Por isso que alguns sábios falam que esse era o motivo dele estar sentado na porta da tenda. Porque eles têm o costume de visitar as pessoas que estão doentes, que estão enfermas. Abraão, por essa situação que ele estava passando, ele era considerado enfermo. E outra coisa que me chamou muita atenção foi a partir do verso 4. Seja trazido, por favor, um pouco d'água e lavai vossos pés, recostai-vos embaixo da árvore, e tomarei um pedaço de pão, e sustentai o vosso coração. Depois ireis adiante, já que passastes, para honrar ao seu servo. E disseram, assim farás conforme falastes. E apressou-se Abraão à tenda onde estava Sara, conforme... E apressou-se Abraão à tenda onde estava Sara e disse, apressa-te, toma 3 medidas da melhor farinha, amassa e faz tortas. E as vacas correu Abraão, e tomou um bezerro tenro e bom, e deu ao moço, que se apressou em prepará-lo, e tomou manteiga, leite, o bezerro que preparou, e pôs diante deles, e ele ficou de pé perto deles, debaixo da árvore, e comeram. Quando... eu estava lendo, já li essa passagem diversas vezes, e eu sentia no meu espírito que tinha algo relacionado com esse momento da refeição. E eu procurava e não achava nada. Aí ontem, até te mandei mensagem antes de ontem, falei, cara, quando Moisés foi subir no monte, no Sinai, ele leva Josué, leva Arão, leva os filhos de Arão, leva os líderes da tribo. Os primogênitos. Quando eles sobem no Monte Sinai, Moisés fala assim, não, agora vocês ficam e eu subo. Só que antes dele subir, ele faz uma refeição com esse povo. E a manifestação do Senhor já está acontecendo lá. Eu até anotei em Êxodo 24:15, eu quero abrir para ler. Êxodo 14... 4:15. E subiu Moisés ao monte, e a nuvem cobriu o monte. Espera.
Não, é o 14. E aos anciãos disse: Esperai-vos por nós aqui, até que voltemos, e Arão e Hur convosco. Quem tiver uma questão, chegue até a eles. E subiu Moisés ao monte, e a nuvem cobriu. Não, cadê, gente? 11. 11. Cadê? E aos grandes filhos de Israel. Não é essa parte. Mas isso não vem ao caso agora. Mas é essa questão que quando eles vão subir, eles chegam até esse determinado ponto lá, e eles fazem uma refeição com a manifestação do Senhor já acontecendo, os trovões, aquilo que está escrito no próprio texto. E quando a gente vai ver nessa questão, quando a gente vai parar para analisar que o judeu ele tem uma tradição que quando ele quer fazer uma aliança com uma pessoa, ele quer fazer uma amizade com uma pessoa, o que ele faz com essa pessoa? Ele chama essa pessoa para sentar à mesa com ele, para fazer um jantar, ou fazer um almoço, ou fazer alguma refeição, porque para eles fazer uma refeição com a pessoa que você quer ter uma aliança é como se fosse a mesma coisa se você estivesse assinando Contrato. um contrato com essa pessoa, porque eles entendem que na casa do sacerdote, hoje nós entendemos que nós somos o sacerdote, o homem como sacerdote, tem 3 altares. O homem que coordena o altar, que é a casa dele, a própria casa, a cama do casal e a mesa, aonde o povo se reúne. A gente pode ter essa consciência que esses lugares da casa são 3 altares que a gente pode ter. E isso, o que a gente pode trazer para essa porção? Abraão, ele reconheceu quem que estava chegando, que era o próprio Deus chegando para ele. Ele fala, cara, eu preciso reafirmar a minha aliança com ele. Porque o Senhor já tinha feito uma aliança com ele, o Senhor já tinha falado a promessa dele, que a descendência dele seria como as estrelas do céu, seria como a areia do mar lá. Só que ele fala, cara, eu preciso selar essa aliança, esse contrato, por assim dizer. Essa questão da presença, eu preciso selar ela de alguma maneira. E Abraão, ele entendendo o costume da época, ele fala, cara, eu preciso fazer uma refeição com esses 3. Eu preciso selar isso, porque nós entendemos que quando nós selamos essa coisa, é Abraão que convida Deus para a mesa. Ele traz a água para lavar os pés, ele traz o vinho, o pão, manda, vai lá, Sara, faz a massa do pão aí, faz algo rápido. Porque o que eu preciso fazer é algo rápido, para que eles não se dispersem e queiram ir embora. Porque eu preciso selar com eles esse acordo antes que eles mudem de ideia e vão embora. E a gente vê isso que o quê? Através desse ato de selar essa aliança, através da aliança é que a presença é estabelecida. Porque depois que a presença é estabelecida, o que acontece? Os 2 anjos vão para Sodoma e o próprio Deus fica lá com Abraão. A presença fica na casa de Abraão. A presença fica ali. Eu creio que era algo palpável. E essa questão é muito importante porque a gente vai ver que a mesa ela gera aliança e a aliança ela gera presença. É inevitável isso, porque a mesa é o que vai gerar a sua amizade com Deus, é o que vai gerar a sua intimidade. A gente tem o Shabat mesmo. O Shabat a gente convida Deus para se sentar à mesa conosco. Então a gente já teve experiências que a gente sentia a presença de Deus palpável naquele lugar. Aquela presença que inundava e parecia que pegava a gente assim e colocava a gente lá embaixo, que o peso da glória vinha sobre a gente. Então é isso que Abraão ele entende, foi, cara, eu preciso selar essa presença com uma refeição na mesa, para que a presença dele seja estabelecida na minha casa. Trazendo para os dias de hoje, hoje a gente vê costumes de que se tornou que as pessoas não sentam na mesa, muito menos convidam Jesus para sentar à mesa com elas. Então isso é algo que precisa ser resgatado, porque nós perdemos o costume, eu até anotei esse daqui, eu quero falar um pouco mais à frente, a gente perdeu o costume de hospedar a presença de Deus. Porque eu entendo isso quando a gente vai ver lá em Daniel. Porque quando Daniel ele chega lá na Babilônia, ele não come das iguarias do palácio, das iguarias do Nabucodonosor.
Então, o que que ele entende? Eu falei, cara, eu não quero ter uma aliança com você. Eu não posso ter uma aliança com você, porque aquilo que eu carrego, aquilo que eu acredito, é maior do que aquilo que você professa. Eu não tenho vários deuses, eu tenho um Deus que é sobre todos esses deuses que você tem. Eu tenho um que criou o mundo só com uma fala, só com um haja. Então a gente tem que ter essa ciência que quando, dependendo do lugar onde nós nos assentamos, o que que Salomão vai falar? Que nós não podemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Não podemos, algumas traduções falam, não podemos sentar na mesa daqueles que difamam. Então é isso, a gente não pode sentar na mesa, porque o que sentar na mesa? Eu não posso fazer aliança com essas pessoas. Eu não posso ter um ciclo de convivência. Lógico que eu não posso me abster, porque eu tenho que exalar aquilo que eu carrego, aquilo que eu tenho a aliança que eu tenho com o Senhor, ela precisa ser externada, ela precisa ser exalada, mas eu não posso ter um ciclo de convivência com essas pessoas. Eu não posso fazer isso da minha experiência de vida, porque eu entendo que as pessoas que estão ao meu redor são as pessoas que professam a mesma fé que eu, são as pessoas que professam, que confessam o mesmo Deus que eu, estudam a mesma palavra que eu estudo. Então eu entendo que eu não posso ter aliança com esse tipo de pessoas, eu não posso ter aliança com esse tipo, mas também eu não posso me abster de chegar até essas pessoas, porque eu preciso exalar aquilo que Deus tem. Porque isso é exatamente o que Abraão faz. Porque Abraão intercede por Ló. Ló está lá em Sodoma, eu creio que ele já estava corrompido por conta daquele ambiente, porque quando a gente vai falar que o meio, que é o fruto, Fruto do meio? isso, o fruto do meio. Então, a gente vê que essa questão que o fruto, ele é corrompido por aquele meio que ele vive. Isso é inevitável, a gente vê isso desde o Éden. A serpente foi lá, lançou o papo para Eva lá, contaminou Eva só com aquilo. Então a gente vê que essa questão ela é explícita na palavra. Então, re, reforçando, a mesa ela vai gerar aliança. E é a aliança que vai gerar a presença. Porque eu não tenho a presença sem ter aliança. O Senhor ele não se apresenta a mim enquanto eu não o conheço verdadeiramente, enquanto eu não confesso que Ele é o Senhor e Salvador da minha vida. Isso é inevitável. Abraão ele confessou, ele faz uma aliança e a presença fica estabelecida ali na casa dele. Isso é algo muito muito forte que o Senhor falou ao meu coração. E isso é algo que a gente precisa externar nesses dias. Porque a gente perdeu o costume de se assentar à mesa, a questão da comunhão, e principalmente a nossa comunhão com Deus. A gente deixa as coisas da vida, as preocupações nos afastarem de Deus, e a gente precisa a cada dia reforçar essa aliança. E como que eu reforço essa aliança? Me achegando a Deus. A partir do momento que eu tenho intimidade com Ele, que a minha aliança foi feita com Ele, como que eu ajusto essa aliança para ela não ficar frouxa, para ela não ficar folgada? Eu me apresento diante dele. A gente vai ver lá na próxima porção da semana que vem, quando Eliezer está chegando com Rebeca, o que Isaac está fazendo? Ele está orando. Isso é a questão que fala que é no final da tarde, e isso o Midrash vai nos contar que foram os patriarcas que estabeleceram essa questão de horário, de orar em certos horários específicos, às 6, às 9, às 3, ao meio-dia. Eles que estabeleceram essa questão. Então a gente entende que nós precisamos nos apresentar para nossa aliança ser o quê? Ajustada conforme o nosso desgaste ou o nosso ganho. Porque a gente entende que a nossa vida é isso. Uma hora a gente ganha, uma hora a gente está desgastado por coisas. Porque a gente é humano, não tem Sim. como. A preocupação ela vem. Só que nós temos que entender que há um Deus que é sobre todas as coisas. Você falou a questão de contrato, de aliança. Se a gente pegar o que é um contrato? Contrato é um documento que une duas partes, Isso. né? Então, se a gente prepara, como você falou, se a gente prepara uma mesa e a gente chama Yeshua, chama a presença de Deus, o que que é a mesa? A mesa é o contrato. Aonde ele vai sentar, É a parte dele. aí você vai apresentar para ele o que? O contrato. O que que você quer?
que você quer, que você quer com ele? Você quer um milagre ou você quer adorar ele porque ele é? Onde você vai apresentar o contrato. Aí, se ele assina o contrato, nós somos ligados nele. Vai ter que arcar com a nossa parte. Porque quando a gente fala de contrato na questão física, quando você vai alugar uma casa, você precisa fazer um contrato. E o contrato ele vai ligar você ao dono. Só que o que liga você ao dono é a casa. Então o que liga nós a Deus é a mesa. Isso. É a mesa que liga. E por consequência dessa comunhão, a presença dele é estabelecida. Uhum. A presença dele é só a consequência do contrato da mesa que eu preparo para ele. Aí a gente faz uma pergunta para nós mesmos. Que tipo de mesa a gente tem preparado para receber Deus? Que tipo de mesa a gente tem chamado Yeshua para ele se assentar? Porque a gente tem até na nossa camisa que fala assim, aba, um convite à mesa, né? A gente convida. O que ele vai encontrar em cima dessa mesa? O que a gente tem preparado para ele? Isso. Porque a mesa, eu creio que a mesa não você não vai preparar a mesa enquanto ele senta. A mesa já está preparada. Ela já tem que estar preparada para quando ele chegar, ele se assenta, ele se apresenta. Eu lembro muito de Davi. O povo o profeta Samuel, ele chega na colina e fala para os irmãos: "Ei, Jessé, prepara os seus filhos que eu vou sacrificar na sua casa." Então ele prepara uma mesa, prepara um banquete, aí ele vai ungir, só que não prepara a janta ainda. Ele não vai comer para depois ele ungir. Ele fala assim: "Preciso ungir porque eu não vim para jantar." Só que quando ele percebe que não tem nenhum dos filhos, né, nenhum dos filhos que vai ser ungido, ele fala assim: "Uai, Jessé, cadê os seus filhos? Acabaram os mancebos, os jovens, cadê?" Ele vai falar assim: "Existe um ainda que está trabalhando." Aí olha o termo que ele vai usar. "Então manda chamar ele, porque enquanto ele não chegar, ninguém senta na mesa." Não tem como ter comunhão se aquele que é para estar, não está. Então quem tem que estar sentado na nossa mesa? O Senhor, Yeshua. Ele tem que se assentar na nossa mesa. E falando um pouco dessa porção também, ela é uma porção que ela tem vários assuntos, mas o que eu quero só comentar aqui é a questão da dúvida. Da dúvida que muitas vezes o Senhor já falou algo a nosso respeito, ele já disse o que estabeleceu uma promessa das nossas vidas, só que às vezes a dúvida ela pode fazer essa promessa se perder, não alcançar o destino, ou demorar para ser cumprida. A gente vai ler o verso dessa porção, vou começar no 10. "E disse um dos anjos: Voltarei a ti como esta hora que viveis, e eis que terá um filho. E Abraão e Sara eram velhos e avançados em anos. Havia cessado Sara os costumes das mulheres." O que são os costumes das mulheres? Às vezes a menstruação, Ciclo fértil. libido, enfim. "E riu-se Sara." Sara não estava no local. Sara estava dentro da casa, dentro da tenda, de trás da porta. Riu Sara entre si. Disseram que às vezes ela nem demonstrou para lá de fora, nem saiu o som. "Depois do meu envelhecer, haverá para mim rejuvenescimento, se o meu senhor é velho?" E disse o eterno Abraão: "Porque riu Sara dizendo: Como é verdade que darei à luz, se eu envelheci? Existe oculto de Deus alguma coisa? No prazo fixado a ti, como esta hora que viveis, e Sara terá um filho." Sara duvidou da promessa. Porque ela olhou para a situação física. Eu até escrevi aqui: o ser humano tende a colocar problemas maiores que Deus. Sara duvidou e riu da palavra do anjo, e por conta disso ela gerou um filho somente no ano seguinte. Uhum. Somente depois de um ano ela pôde gerar o filho.
O que é isso? A bênção que às vezes, a promessa que era para ser naquele momento, demorou um ano para chegar. Por quê? Porque a gente fala sobre ciclos. A gente tem falado muito sobre ciclos aqui no Abba School. E a Torá, a palavra do Senhor, ela vem falando de ciclo. Ela riu naquele momento. Quando ela riu naquele momento, o Senhor falou para ela assim, então daqui um ano só. Porque você entrou num ciclo de dúvida. Só daqui um ano você vai conceber o seu filho. E eu vejo isso olhando para nós. O Senhor já, com certeza o Senhor já falou alguma coisa a respeito forte sobre a sua vida, falou sobre a minha vida, falou para a pessoa que está nos assistindo em casa. E muitas vezes a nossa mentalidade não acompanha aquilo que o Senhor estabeleceu nas nossas vidas. A gente coloca problemas acima da mão de Deus, acima da promessa. Só que a promessa de Deus, a Bíblia vai nos dizer que ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se ele falou que vai acontecer, vai acontecer. Inevitável. É inevitável que não vai acontecer. Só que agora, aí você fala assim, mas por que não aconteceu? A promessa ela vai acontecer na minha e na sua vida quando você estiver no tempo certo, no momento certo, com a estrutura certa. Isso. Se o Senhor prometeu para você um carro, o Senhor vai te dar um carro ou uma casa muito grande. Só que você olha e você ainda é um estagiário, ou você é uma pessoa que ganha um salário mínimo, e o Senhor falou assim, não, se você vai ter uma casa de 2 andares, um sobrado, com não sei quantos quartos, um carro, 0 quilômetro, um carro do ano. Aí você vai olhar e você fala assim, Deus, para isso acontecer na minha vida, o que eu preciso fazer para acontecer? Porque se você ganhar um salário mínimo, Arthur, se você ganhar um salário mínimo, hoje é o salário mínimo é quanto? 1.200. 1.400? 1.412, né? 412. 1.412. Aí o senhor vai lá te dar um carro aí você vai lá e quer um carro de 150 mil reais. Aí você tem que pagar IPVA todo ano, você tem que pagar a manutenção do carro. E isso você ganhando um salário mínimo de R$ 1.412, fora as despesas que você tem que vem acontecendo. E se porventura alguém bate no carro e precisa trocar alguma peça? E a peça custa 5 mil reais, sei lá eu. E aí? Você vai ter que deixar o carro parado? Ah, mas Deus... Aí o senhor foi lá e me deu um carro, não é um carro do ano, mas é um carro usado, ou é um carro 1.000, sei lá eu. Só que é o que eu consigo suportar no momento. Nesse momento, a promessa de Deus foi esse carro. Só que ele não esqueceu da promessa que ele fez a você. Que você vai receber algo melhor. Só que você ainda não está preparado para aquilo. Está apto. Não está apto para aquilo. Então, o que acontece dentro de nós é que a gente gera dúvida. A dúvida, ela faz com que a promessa demore para nos alcançar. Demore para nos alcançar. E aí aqui no verso 15, vai dizer assim, e negou Sara dizendo, não me ri, pois tive medo, e ele disse, e negou não é Sara assim, dizendo, não me pois tu ri, riste, pois tive medo, e ele disse, não é dali assim, os homens olharam pois para tu Sodoma, riste, Abraão ia com levantaram-se eles para dali os acompanhá-los, homens e e o olharam Eterno para disse, Sodoma, esconderei Abraão ia com Abraão, eles para acompanhá-los, e o esconderei Eterno de disse, Abraão que farei, esconderei pois Abraão, Abraão esconderei de virá Abraão que a ser farei, uma grande e pois poderosa Abraão nação. virá a ser uma Olha, grande e só poderosa pra mim terminar nação. aqui. Olha que Olha, só para mim o que terminar aqui. aconteceu aqui. Ele não tinha condição de ter um filho ainda, porque a esposa não estava segurando o filho no ventre. Era estéril. Como que ele poderia ser um pai de nação? Era uma dúvida. Não tinha certeza. Eu não tinha certeza. Como que eu vou ser um pai de nação? De certo, ele tinha relação com Sara, só que nunca dava certo. Só que o ser humano, ele tende aquela necessidade de querer ajudar Deus em fazer as coisas. A forcinha. Eu vou ajudar Deus porque eu acho que Deus não sabe o que está fazendo. Aí Sara vai lá e entrega Agar. Isso a gente leu na porção passada. Foi. E nessa porção aqui, ele vai dizer, e serão benditas por meio deles todas as nações da terra, porque eu conheci e sei que ordenará os seus filhos à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Eterno para fazer caridade e justiça, e realizar o Eterno sobre Abraão o que lhe falou. Cara, é algo tão forte que a gente olha para esse cenário
aonde Abraão estava, e era totalmente um cenário improvável. Só que ele se agarrou na promessa. Por isso que vai dizer que ele é o pai que ele é o fé. pai da fé. Porque ele obedeceu ao Senhor de sair da sua parentela e permaneceu. Aí vai falar assim, o Eterno para fazer caridade e justiça. Não tenho dúvida que Abraão era um homem justo. Fato. Eu não tenho dúvida que ele era um homem justo e que deixou para as nações fazer obras de caridade e fazer obras de justiça. Isso daí é engraçado que eu até anotei, só que usei outro termo, quando coloquei, a nossa incredulidade às vezes afasta a nossa promessa. Porque quando a gente vai ver de Gênesis 12 até aqui, o Senhor ele já tinha afirmado a promessa com Abraão 5 vezes. O Senhor já tinha rebatido, falado, eis que farei de ti uma grande nação, eis que farei de ti uma grande nação. Cara, eu creio muito que aquilo que o Senhor falava com Abraão, ele compartilhava com Sara. Porque os dois eram casados, eles entendiam isso. E isso justamente que acho que creio um dos motivos que gerou essa dúvida em Sara. Porque o Senhor falava, o Senhor, Deus falou comigo hoje. Aí eu fico pensando assim, Abraão, a gente já tem quase 100 anos. Eu creio que a questão de idade seria diferente. Assim, Abraão, a gente já tá velho. A gente já tá passado, como se diz. Então, eu acho que isso ficava no ar, assim, na mente dela. Abraão cria, porque o pai da fé, ele tinha esse upgrade, como se diz. Mas Sara, ela ainda ficava em cima do muro, como se diz. Uma hora cria, uma hora não cria. E ela deu o azar que quando Deus estava na casa dela, ela não creu. É. E foi justamente porque ela entendia e sabia aquilo que o Senhor já tinha falado. E o que a gente pode trazer? Eu gosto muito de fazer esse panorama de ler aqui e trazer pra gente, pro dias de hoje, para como a gente pode usar isso nas nossas vidas, porque às vezes o Senhor ele tem uma promessa nas nossas vidas, às vezes que não foi feita nem com a gente, porque quando a gente vai ver aqui, a promessa foi feita para Abraão, mas se estendeu para Isaac, se estendeu para Jacó, se estendeu para os 12 filhos. Então a gente vai ver essa questão. Então às vezes a gente tem promessas nas nossas vidas. Às vezes nós sabemos, ou às vezes nós nem sabemos que temos, mas às vezes as nossas atitudes afastam essa promessa. Porque nós entendemos que nós temos que crer. Crer somente, como a palavra o próprio Jesus falou. Então a gente tem que ter essa audácia, como se diz. Se fala assim, não, eu tenho uma promessa liberada, então eu vou crer. E eu vou crer totalmente, eu não vou crer, hoje eu vou crer, amanhã eu não vou crer. Daqui uma semana eu vou crer de novo. Não, o Senhor ele quer a nossa totalidade. O Senhor ele não quer só... Nós entendemos que nós somos um corpo. Ele não quer ser o Senhor só da minha mão esquerda. Ele quer ser o Senhor das duas mãos. Para que as duas possam desfrutar da promessa dele. Porque nós entendemos que toda promessa ela não vem para... o Senhor tá de bom humor hoje, vai dar um carro para você. Não, se ele liberou uma promessa para você, é para você usar essa promessa para gerar frutos. Isso daí é inevitável. Todas as promessas que o Senhor liberou desde Gênesis a Apocalipse, a gente vai ver que é para gerar algo. Essa promessa ela é uma ferramenta, como se diz. Ela não é para você pegar para você e guardar, né? É para você usufruir e afetar aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Porque a promessa, às vezes, ela é para a gente, mas só que ela afeta as pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes com o nosso testemunho, às vezes com o material, às vezes com o espiritual. Isso é inevitável. A promessa, ela vai afetar. Isso não tem como. E por quê? Eu tava parando, voltei lá em Gênesis 12, essa promessa que o Senhor faz para Abraão é tão forte assim, porque uma promessa, ela engloba 8 promessas. O Senhor libera uma promessa para Abraão, mas dentro dessa única promessa tem 8. O Senhor fala, farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e aí vai. Então tem 8 dentro dessa questão. E o que eu estou falando, o que eu falei, o Senhor ele não quer ser Senhor só de uma parte do corpo. Porque a promessa não vai vir só para uma parte do corpo.
trazendo para ampliar a nossa visão, corpo, igreja de Cristo. Qual que é a promessa mais fundamental que nós temos hoje? A principal promessa, o Senhor ele vai voltar para se casar com a noiva dele que está aqui na terra. Mas como que uma parte da noiva crê e outra parte não crê? Não tem como. Às vezes, então, pô, eu creio fielmente nisso porque o Senhor não voltou até hoje. Porque essa questão, a gente tem sinais, a Bíblia fala que antes da vinda dele vai acontecer sinais. Então, a palavra, muita gente fala que o Senhor pode voltar a qualquer hora. Não, o Senhor não pode voltar a qualquer hora. Porque tem sinais para se cumprir Sim, ainda. existe algo estabelecido. Existe algo estabelecido para se cumprir. E um desses quesitos é o quê? A noiva já, a si mesmo, já se ataviou. Então, uma parte, então, baseado nesse texto, a gente tem que uma parte da noiva crê e uma parte da noiva não crê. Não tem uma totalidade no corpo de Cristo ainda, no corpo da noiva de Cristo. Então, a gente entende que o quê? O corpo, eles têm que estar conjunto. Eu gosto muito de usar a palavra convergência. O que é convergência? É eu estar num lugar, outra pessoa está em outro, você está em outro lugar, mas o nosso foco é a mesma coisa. E eu creio que o Senhor está trazendo isso para a igreja hoje. Ele está resgatando essa identidade, convergindo pessoas a quê? A Ele, a Cristo. É isso que o Senhor está falando e é isso que o Senhor faz com Abraão. Porque uma coisa também que o Senhor falou muito forte comigo, que é justamente sobre isso. Porque quando nós cremos, nós chamamos o Senhor para a mesa. Abraão, o que ele faz? Os anjos vão. O que acontece? Ele hospeda a presença de Deus na casa dele. A presença fica lá. A Bíblia não fala por quanto tempo específico ficou assim, mas eu creio que se passaram horas. Então a gente tem que entender o quê? Como nós estamos hospedando a presença. Porque nós entendemos que para hospedar a gente tem que ter uma mesa, a gente tem que convidar, a gente tem que selar, fazer uma aliança para assim a presença dele ser estabelecida. Então, como que eu estou estabelecendo essa aliança para a presença dele estar hospedada na nossa casa? Porque hoje nós entendemos que a casa somos nós. Não tem essa questão de essa casa é sua, essa casa... Não, nós somos a casa e o Senhor habita em nós. Entendeu? Então, como a gente vai falar... Como nós temos hospedado a presença de Deus. E o Senhor me levou lá para a passagem de Marta e Maria. Lá em Lucas 10. Porque a gente vê a pessoa de Marta. Marta estava preocupada com o material. Preocupada, como que o Senhor, o que o Senhor quer, como que o Senhor quer, preocupada com a limpeza, preocupada com aquilo que ela ia preparar, com o que ela ia colocar na mesa. Só que Maria, ela valorizava a presença. Ela valorizou o que era mais importante. Sim. Porque lógico que a gente tem que estar preocupado em como nós vamos hospedar o Senhor, mas a gente tem que fazer isso antes dele chegar. Entendeu? Ou tem que ser algo rápido. Porque como a gente vê com Abraão, ele fala, Sara, faz um matizar aí rápido. Aí enquanto o matizar estava pronto, ele já foi lá, já mandou matar. E isso não impediu ele de ficar na presença. Só que as coisas materiais impediram Marta de estar na presença. Porque a palavra vai falar que ela vinha de lá para cá, de cá para lá, preocupada com as coisas que estavam acontecendo na casa. Então isso, a gente pode trazer isso para os nossos dias. Como nós temos hospedado a presença de Deus. Porque às vezes nós chamamos, mas nós não valorizamos. Nós não colocamos a mesa da maneira correta. Você quer ler aí? Eu não vou... Já falou Marta e Maria, né? Uhum. Só que eu vou falar também Marta, Maria e Lázaro. Lázaro. Porque a gente vai olhar lá em João, capítulo 12, vai falar assim, o autor aqui, na verdade, o João, ele estabelece 3 verbos, um para cada pessoa. Para Marta, ele vai falar assim, Marta servia. Maria, na verdade, adorava. E Lázaro estava. Só que você vai olhar o seguinte, que o fato de servir, se você pegar e comparar servir com adorar e com estar, o estar, ele é, vamos dizer assim,
Tá. É, Abrange tudo. Lázaro estava. Ok. Tava lá, Só que existindo. esse estava de Lázaro, no capítulo 12, no 11, Lázaro estava morto. Uhum. No 12, agora Lázaro está vivo. E por que ele coloca Lázaro como estava? Ele fala assim: eu estou porque aonde Jesus está eu devo ficar. Porque ele que me ressuscitou. Uhum. É essa questão que a gente até canta. O que dizer, o que fazer quando ele vem? Aí ele vem. E o que E fazer? aí o que você vai fazer? Só que o fato de aqui que eu li aqui a questão de Lázaro estar é o quê? É o fato de dele saber que não adianta ele para ir outro lugar. Aonde Jesus estava, ali ia acontecer milagre, ali tinha salvação, ali tinha paz. Então ele não precisava servir, ele não precisava adorar, ele só estava. E você sabe por quê? Porque ele estava valorizando a presença. Ele estava valorizando a aliança que ele tinha feito com o Senhor e o Senhor tinha feito com ele. E isso é o que cativa o coração do Senhor. O que a palavra vai falar? Que aquilo que move o coração do Senhor é um coração quebrantado e contrito. Se eu tenho um coração quebrantado e contrito, eu não tenho outras coisas que são empecilhos para mim colocar a presença do Senhor em primeiro plano na minha vida. A presença do Senhor ela tem que estar em primeiro, ela tem que estar em ênfase na minha vida. Eu gosto, sempre quando eu vou me apresentar assim para orar, eu gosto de falar: Senhor, o Senhor tem a primazia na minha vida. O Senhor tem a minha totalidade, o Senhor faz o que o Senhor quer, o Senhor se manifesta da maneira que o Senhor quer e eu estou aqui apenas para ser ferramenta do Senhor. E a gente, aí você vai olhar essa questão de estar totalmente, de nós nos entregarmos. Como eu disse, Lázaro aqui no 11, ele vivia a vida dele e ele acabou morrendo. Só que aí ele sabia que ele só estava agora no 12 vivo por conta de Jesus. Porque ele se apresentou diante de Jesus e Jesus tinha um carinho pelaquela família. Por isso, quando o povo vai falar assim: Jesus, vai lá curar Lázaro. Jesus fala assim: é o seguinte, eu não vou curar porque eu preciso realizar algo maior na vida dele. E o que é isso? É a convicção de onde nós estamos, de quem nós estamos servindo. Lázaro tinha a convicção que o melhor lugar que ele tinha que estar era ao lado de Jesus. Fato. Era lá. Por quê? Porque antes ele estava morto na situação da vida dele. Se ele seguisse o caminho que ele estava seguindo, não dizer que ele estava fazendo um caminho errado, mas a vida que ele estava vivendo, ele falou assim: não vale a pena. Vale a pena eu estar junto à mesa com Cristo. É igual Paulo fala, né? Considero tudo como esterco. Se aquilo que eu estou vivendo não é, a ênfase não é manifestar a presença do Senhor ou atrair a presença dele, não tem o porquê eu estar lá. Aí você vai ver e você vai lá e convida Jesus para a mesa. Só que sentado na mesa está alguém que não é para estar ali. Você acha que Jesus vai fazer um contrato com a pessoa? Porque se está sentados todos na mesa e você convida Jesus, quando ele vai fazer um contrato, uma aliança, é com todos que estão na mesa. Só que quem estava, agora a gente está colocando uma conjectura. Imagina agora Abraão, ele prepara uma mesa. Ele prepara um lugar para sentar ele, a esposa e os homens. Só que tinha um lugar vago. Tinha um lugar vago. E quem que é esse lugar vago? Quem ele trouxe lá da casa do pai dele, que não era para ele ter trazido. Ló. Era o lugar vago. E Deus, ele só podia fazer o contrato com Abraão quando ele fosse lá e buscar Ló. Por que isso? Porque a gente vai olhar e falar assim: nossa, mas Abraão, ele era um homem, um cara top da galáxia. Só que Abraão era um ser humano também. Deus falou para Abraão assim: sai do meio da tua parentela, ninguém, só sua esposa. O que ele fez? Ele trouxe Ló e a esposa. E se apresentou na mesa.
Só que tinha um lugar vago. Eu vejo assim, como se o anjo perguntasse assim: tinha que esse lugar aí? Quem que era para estar sentado aqui? Ah, era para estar sentado Ló. Foi por isso que eles se apresentaram diante de Abraão. Os três. Um ficou com Abraão e os outros dois foram lá em Sodoma e Gomorra tirar Ló. A gente vai ler na porção, nessa porção ainda, que ele vai tirar Ló. Vai tirar Ló e vai falar assim: primeiro eu vou destruir aquela cidade. Aí Abraão fala assim: mas Senhor, se você encontrar 50 justos, Intercessão de Abraão, né? você destrói a cidade? Aí ele vai falar assim: se eu encontrar 50 justos, ele não encontra 50 justos. 45, 30, 35, e começou a descer. Não encontrei ninguém. Senhor, mas tem o meu sobrinho que está lá. Tem o meu sobrinho que está lá. Então ele vai, deixa os dois anjos, um anjo fica e os outros dois vão. E a gente vai ver o que vai acontecer. A situação terrível naquela cidade. Uhum. Por quê? Porque se Ló não tivesse lá, Abraão não iria saber que cairia juízo sobre aquele lugar. Porque eu creio que existiam outras cidades, outras províncias, outros lugares, e que não era do conhecimento de Abraão. Se caísse juízo lá ou não caísse, Não ia mudar não nada. ia mudar nada. Mas porque tinha um descendente de Abraão lá, eles tiveram que ir lá e Abraão foi e intercedeu pelo sobrinho. E esse assentou à mesa. Então, tem pessoas que estão sentadas na mesa onde nós estamos apresentando as nossas vidas diante de Deus, que Deus vai falar assim: não posso fazer contrato, porque tem gente que não quer fazer contrato comigo. Tem gente que não tem aliança comigo. E se você não tirar da sua mesa, eu não faço aliança com você. E o que seria essa mesa? Nós. Tem pessoas na nossa vida que nós estamos carregando que não é para carregar. Ou que o Senhor pediu para andarmos junto, só que o Senhor estabeleceu um tempo. Você falou assim: agora esse tempo é você para cá e ele para lá. E a gente quer continuar carregando. Aí nisso que a gente continua carregando, o céu se fecha, o céu não vai falar conosco até essa pessoa se distanciar. É porque a pessoa é ruim? Não. É porque o tempo que ela tinha que andar com você, não acabou. E Abraão teve essa oportunidade. Assim que ele sai de Abimeleque, É. os pastores estão tendo conflito lá, e ele fala: não, você pode escolher. E Abraão escolhe a planície lá, Florida, só que eles vai e chega em Sodoma. E eu creio que a fama de Sodoma já era já falada lá na região, de longe. E Abraão fica onde? Fica no deserto. Entendeu? Ele fica vagando lá. Aí você vai olhar, aí pergunta, você fala assim: Stefano, mas por que Deus teve que fazer tudo isso com Sodoma e Gomorra? Porque Ló estava lá. Ló, ele só estava lá porque Abraão levou ele quando ele saiu da terra dos pais. Foi. Não era para ele estar lá. Ele estava lá em Ur ainda. Estava lá em Ur com os pais. Ele decidiu levar. Então, olha o cuidado que nós temos que tomar. Quando nós levamos pessoas junto conosco que não é para levar, nós estamos colocando a vida dela em risco. Abraão colocou a vida de Ló em risco, que quando os anjos chegam lá na cidade, você percebe que os anjos não queriam fazer aliança, porque vai falar assim, Ló vai falar assim, se dobra diante dos anjos e fala assim: vou preparar a janta para vocês. Não. A gente vai ficar aqui na praça. Vamos dormir na praça. A gente vai ficar aqui na praça. Por quê? Porque a Bíblia, a Torá vai nos dizer que o anjo, eles foram lá somente para uma coisa: trazer juízo para Sodoma e Gomorra. Só que encontraram o justo, a intercessão de Abraão chegou aos ouvidos dos anjos, que falou o seguinte: pois bem, ô Ló, eu preciso que você saia da cidade, porque a cidade vai ser destruída. Não, mas não é. Tá até aqui, quer ver? Ele vai falar o seguinte. Verso 20, e disse o Eterno: o clamor, 18, 20. O clamor de Sodoma e Gomorra aumentou, e seu pecado se agravou muito.
Descerei, pois, e vereis, se fizerem como o clamor da cidade, que vem a mim, darei fim a eles, senão o sabereis. Olha aqui, você pega a seguinte situação. O nível do juízo ia ser o nível do pecado. Isso. O pecado da cidade, o juiz de Deus ia vir sobre aquela cidade mediante o tamanho do pecado. Choveu fogo e enxofre. Imagina o tamanho do pecado dessa cidade. A gente vai ver muito bem onde que tem fogo e enxofre. Nossa, aí vai falar que o próprio Deus libera esse fogo e esse enxofre e consome toda aquela cidade. Por quê? Porque Sodoma era uma cidade promíscua. Gomorra era uma cidade promíscua. Então era uma cidade onde o sexo era liberado, tudo. Por quê? Porque quando os anjos chegam, o povo vai falar assim que os homens, ele vai falar, Desde o velho ao jovem. então não era só, então não estamos falando de mulheres, estamos falando de homens, creio, pode ser que tenha mulheres, tem porque no plural, na verdade é o coletivo ali, os homens, você chega e fala assim, ele chega e fala assim, quem são eles? Eu quero até ler aqui, porque eu quero ver como está escrito aqui 19. na Torá, porque... Aqui. 19:5. E chamaram a Ló dizendo, onde estão os homens que vieram a ti esta noite? Faze-nos sair para nós e os conhecermos. Vou ler aqui, qual que é esse aqui? É o verso 19, 19:5, 19:6, né? 19:6. E Ló saiu e se encontrou e parou a porta, fechando atrás de... Ah, tá, 4. Porém, eles conseguiram chegar na cama, os homens da cidade cercaram a casa, jovens e velhos, todos os homens de todas as partes de Sodoma, e chamaram Ló e lhe disseram, onde estão os homens que vieram para passar a noite com você? Traga-os para fora. Nós desejamos nos relacionar sexualmente com eles. Olha que nível dessa cidade. Iniquidade, né? Olha que nível. E era tão cultural, era tão normal, que Ló falou assim, é o seguinte, eu não vou entregar os homens, mas eu posso entregar as minhas 2 filhas virgens. Vocês não querem elas, não? Como que um pai entrega 2 filhas virgens sabe lá Deus o que vai acontecer? E aí vai falar assim, vocês podem fazer o que vocês quiserem com elas. Se quiser matar as meninas, podia matar as meninas. Aí você olha que nível que estava essa cidade. Só que só chegou essa situação, Ló está lá, por estar aqui atrás. Isso. Não vamos dizer, Debaixo da saia de Abraão, como se diz. porque aí ele pede para sair, sai a todos, aí ele vai chegar e vai falar assim, para os genros dele, para o pessoal, falar assim, chama os seus familiares, e nenhum deles dá ouvido, e fala assim, pois bem, vocês vão, e não olhe para trás. E suba até o monte. Só que o que eu quero trazer para esse momento é o seguinte, que quando nós colocamos uma mesa diante de Deus e chamamos Ele, nessa mesa tem que estar sentado aqueles que têm que fazer aliança com Ele. Eu acho que essa paraxá, ela pode se resumir numa simples palavra, mesa. Isso daí é tão interessante, essa questão, porque a gente falou, você falou do contrato, eu falei do contrato, você falou da questão das 2 partes, e uma coisa que me chamou muita atenção, lá no 19:3, quando os anjos chegam na cidade, a partir do verso 2, Ló fala com ele, e disse, eis que vos rogo, meus senhores, vinde, rogo, à casa de vosso servo e dormi, e lavai vossos pés, e madrugareis, e seguireis vossos caminhos. E disseram, não. Categórico assim na cara de Ló, não. Lau. Mas na praça dormiremos, e ponto.
Isso daí é uma questão que é muito clara. O santo e o profano não se misturam. Não pode. O santo e o profano, eles não têm margem para se misturar. E o Senhor me levou a uma questão que é se brincar, uma das passagens que eu mais amo, que vai falar sobre os filhos de Zadok. Lá em Ezequiel 44, gostaria de ler, a partir do verso 15. Ele vai começar, vai citar que os sacerdotes da época tinham se corrompido, eu esqueci, eu tinha anotado, mas de Eleazar e o outro lá, como é que é o nome do outro, do filho de Arão? Eleazar... Eu não lembro. Esqueci também. Eles vão falar que descederam e um se corrompeu e o outro permaneceu firme. E a casa de Zadok, que é da descendência de Eleazar, e ele vai falar assim, mas os sacerdotes, os filhos descendentes de Zadok, que fielmente executaram as obras necessárias ao meu santuário, quando os israelitas se desviaram de mim, eles sim poderão se chegar a mim para me servir, e estarão diante da minha mesa para oferecer sacrifícios de gordura de sangue, diz Yahvé, o Senhor. Eles entrarão no meu santuário e se aproximarão da minha mesa a fim de ministrar diante de mim e realizar o meu serviço. Quando entrarem pelos portões do átrio interior, isto é, pelo pátio interior, que estejam trajados de vestes de linho. O que é veste de linho? Lá Apocalipse vai falar que são atos de justiça. Então tem que ser uma pessoa justa. Não usem nenhuma roupa de lã enquanto estiverem ministrando junto aos portões do pátio interno ou dentro da minha casa. Eles usarão turbantes de linho sobre a cabeça e calçarão de linho e calções de linho na cintura, e não se cobrirão de nada que os faça suar. E quando saírem ao átrio exterior, isto é, ao pátio externo, onde fica o povo, deverão trocar de roupas, guardando os meus aposentos sagrados, suas vestes sacerdotais. Você lembra aquilo que eu falei? Que na casa a gente tem a casa em si, que é um altar, a mesa. E a cama. Quando ele está falando de aposentos aqui, está falando de intimidade. Está refletindo na cama, então é um altar. Então colocarão outras roupas a fim de que não transmitam consagração ao povo simplesmente mediante o contato com as suas vestes santas. Não rasparão a cabeça, nem deixarão o cabelo comprido, mas manterão bem aparado. Nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no pátio interno. Eles também não poderão se casar com viúva ou divorciada, só se casarão com virgens de ascendência israelita ou com viúva de sacerdote. Estes homens consagrados orientarão o meu povo a distinguir entre o santo e o profano, e lhes ensinarão a discernir entre o que é puro e impuro. Então você vê que lá na frente, lá em Ezequiel, lá no exílio da Babilônia, Ezequiel está citando isso que aconteceu aqui. Que o santo e o profano não podem se misturar. E o que estava acontecendo? Ló conhecia. Porque Ló era, como se a gente pode dizer hoje, Ló era discípulo de Abraão, como se diz. Caminhava junto, carregava a identidade que Abraão tinha e repassava, porque a gente entende que Abraão era justo, Abraão estudava as leis, Abraão estudava todas essas coisas que englobam. Porque a gente vai ver que o próprio Deus chama Abraão de justo. Então isso a gente vai ver que os anjos, eles não foram com as intenções boas para Sodoma e Gomorra. E Ló, ele estava incluso no plano. Só que a intercessão de Abraão, como a gente fala, a gente citou lá em Maria. Quando Jesus chega lá em Betânia, Lázaro morto, no quarto dia, Marta, por que o Senhor não veio antes? O meu irmão poderia... Mas o que comove o coração do Senhor? A atitude de Maria. Por que Maria? Porque Maria tinha presença em primeiro plano. Abraão, ele tinha presença no primeiro plano, e por isso que ele comoveu o coração do Senhor. Ele comoveu o coração do Eterno para ir e salvar Ló. E ainda teve um combo, como se diz, que ele deixou pegar a esposa, as filhas e os genros. Tinha esse plus, como se diz.
Então, o Senhor, tanto que a gente vê que a misericórdia do Senhor, ele abrange. E você vai ver aqui no 29, vai falar assim: E foi que ao destruir Deus da cidade de Quicar, recordou-se Deus de Abraão, e enviou, tirou Ló da destruição, ao subverter as cidades em que esteve nela. Então, a intercessão de Abraão, é 19 e 29. A intercessão de Abraão fez com que Ló não perecesse. Só que Ló não pereceu, não porque ele era justo, ele era bom, porque tinha alguém que intercedeu por ele, porque ele já tinha se corrompido naquela cidade, com aquele povo. E a gente vai ver que quando o Senhor pede para Abraão sair, o tempo todo que Ló estava com Abraão, o céu se fechou e não falou com Abraão. Deus só vai falar com Abraão assim que ele fala assim: você vai para onde? Para a esquerda ou para a direita? Para Campina ou vai para o deserto? Aí quando ele vai falar assim: e o Senhor apareceu para Abraão. Então, às vezes a gente tá achando: Senhor, você não fala comigo. Senhor, faz tempo que eu não ouço a sua voz. É só você olhar para a mesa que está posta. Quem está sentado com você? E é justamente isso que no 19, 16 vai falar o quê? E atrasava, e puxaram os homens pela sua mão, pela mão de sua mulher e pela mão de suas filhas, por causa da misericórdia que o Eterno tinha por ele. Não é que fala por eles, é por ele. Por ele quem? Por Abraão. Abraão. E aí você vai olhar o seguinte: olha como não era justo o homem. E disse Ló a eles: Não, te rogo, meu senhor, eis que encontrou teu servo graça aos teus olhos, e aumentaste a sua misericórdia que fizeste comigo para viver a minha alma. E eu não poderei escapar para o monte, porque ele sabia o que tinha no monte. No monte se fazia sacrifício, adoração. Ele sabia que se ele subisse no monte, na situação que ele estava, o trem ia fumegar nele. Yeah. E quiçá me alcance o mal e morra. Olha, meu senhor. Eis aqui essa cidade, está perto para fugir até lá, e ela é pequena, escaparei, rogo para lá. De certo, pequena de poucos pecados. Ela é, e viverá a minha alma. Você percebe que ele não queria largar o pecado. O Senhor pede para ele subir para o monte, só que o Senhor pede para subir para o monte, não é para ele ser fumegado pelo pecado, ou fumegado pela glória, é porque ele sabia que no monte onde estava a presença de Deus. Porque naquela época não existia o Espírito Santo dentro das pessoas. O Espírito Santo era sobre as pessoas. Então, quando eles tinham que adorar a Deus, eles tinham que ir para algum lugar. Eles tinham que oferecer algo a Deus em algum lugar. Por isso que Deus pedia sacrifício para Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Suba no monte, porque era o lugar. E ele falava assim: Moisés, ó, Ló, suba para o monte. Suba para a minha presença. E é justamente no lugar alto que ele acha o quê? A cidade de refúgio. Suba. Só que ele vai falar assim: não, eu vou para outro, posso ir para outro lugar? Um lugar que não é tão pecado igual Sodoma e Gomorra, mas ainda continua tendo pecado. Aí Deus, pela sua misericórdia, porque ele nos deu o livre-arbítrio, ele fala assim: pois bem, e disse-lhe: eis que atenderei a teu rogo a esta coisa também, para não subverter a cidade de que falaste. Apressa-te, escapa para lá, porque não podereis fazer nada até a tua ida ali. Enquanto ele não chegasse no lugar, Deus não podia trazer fogo. Portanto, era pequena, chamou o nome de Soar. E o sol saiu sobre a terra, e Ló veio a Tsoar. E o Eterno fez chover sobre Sodoma e sobre Gomorra enxofre e fogo, da parte do Eterno. Então não é Satanás, que o próprio Deus fez chover. Por quê? Poderia muito bem chover, acabar com água, igual fez com Noé. Só que a aliança não permitiu. Só que a mesa que Noé fez para Deus, quando ele fez aliança com ele falou: pois bem, nesse contrato aqui, eu não vou destruir mais com água. E subverteu essas cidades, a planície, e todos os moradores da cidade, das plantas da terra. E olhou sua mulher para trás dele, de Ló, e converteu-se num bloco de sal.
E madrugou Abraão pela manhã e foi ao lugar onde esteve rezando diante do Eterno. E olhou sobre a face de Sodoma e Gomorra e sobre toda a terra de Quicar e viu. E eis que subia um fumo da terra, como um fumo de uma fornalha. Lembro lá de Apocalipse 9, da quinta trombeta. Quando o anjo, a estrela cai, o abismo é aberto e fala que a fumaça que subia era como de uma colossal fornalha. Porque de onde, quando a gente vai olhar, eu vejo assim, quando o Abraão estava com Ló de frente para ele, falou assim, para onde você quer ir? Ló viu a colina. Só que eu creio que Ló não tinha visto Sodoma e Gomorra ainda. Ele via só o verde. Quando ele olhava para o outro lado, via só a seca. Aí lendo aqui, eu imagino Abraão naquele lugar onde ele distanciou de Ló, e ele vendo aquela fumaçona comendo lá de longe. Só que não era uma fumacinha pequena, era uma como fumo da fornalha. Isso. Deixa eu só ver como está escrito aqui na judaica completa. Esse é o verso. Acho que é o mesmo termo. Uma coisa, né? Verso 19 e 28. 19 e 28. Então, em direção a Sodoma e Gomorra, observando a planície inteira, ali diante dele, a fumaça subia da terra como uma fumaça de uma fornalha, Isso. realmente. Então, você percebe que o juízo de Deus veio, porque vai falar aqui que os anjos vieram para duas coisas. Uma, trazer a promessa, o filho para Sara. E a segunda era trazer a destruição, o juízo para Sodoma e Gomorra. Só que o povo estava lá o povo ficou tão cauterizado pela cidade que o pecado ele tem essa característica. Além dele fazer as pessoas se distanciar de Deus, ele cauteriza a mente. Ele não permite que a pessoa tenha aquela mente aberta e não consiga mais ouvir a voz de Deus. Justamente. Muito, muito importante. E vamos lá para frente agora, porque a gente está com o tempo um pouco corrido. Lá para o 21, ia falar do 21, ali na quinta porção, a partir do 9. E viu Sara ao filho de Agar, a egípcia, que dera a luz para Abraão, rindo-se. E disse a Abraão: expulsa essa serva e seu filho, porque não herdará o filho dessa serva com meu filho Isaque. E desagradou a coisa aos olhos de Abraão por causa de seu filho que deveria expulsar. E disse Deus a Abraão: não desagrade os teus olhos por causa do moço e da tua serva. Tudo o que te disser Sara, escuta em sua voz, que de Isaque será chamada a tua descendência. E também o filho da serva farei uma nação, porquanto ele é da tua semente. Essa questão eu acho muito... Porque quando a gente lê assim, a gente fala, nossa, Sara está sendo uma carrasca, tá? Só porque o menino estava rindo. Só que a gente vai ver que essa questão estava indo contra a promessa. E uma coisa que ficou muito clara, nós não podemos ser adeptos a coisas que vão contra as promessas de Deus. Porque a gente está indo, quando a gente fala assim, porque foi a palavra do Senhor que foi liberada. E se a gente está indo contra a promessa, a gente está indo contra o próprio Deus. E a gente sabe muito bem o que acontece com quem vai contra Deus. E isso aí é muito, porque quando a gente vai contra, a gente sofre as consequências dos atos. É inevitável isso daí. Então fala assim, nossa, Sara está expulsando Ismael. Coitado. Só que ele não era filho da promessa. Abraão deu um jeitinho lá, foi lá, dormiu com Agar, veio Ismael. Só que Ismael não era o filho da promessa. Ismael não era aquilo que o Senhor tinha liberado a palavra. Abraão foi tentar ajudar Deus e deu errado. E na verdade foi Sara que pediu, né? Foi. Sara e a própria Sara que expulsa a criança. Foi. E a gente vê mais uma vez a misericórdia, e farei, e também do filho da serva farei uma nação, porquanto ele é a tua semente. Só que a gente sabe qual que é essa nação hoje.
O que acontece com essa nação? A gente vê a guerra lá, Israel-Palestina, Israel-Jordânia. A gente vê todo esse negócio por conta disso. Porque foram contra a promessa de Deus. A gente vê lá o povo desses grupos terroristas. A gente sabe que são descendentes de Ismael. E eles vivem essa guerra por conta dessa palavra, dessa atitude que foi liberada na atmosfera espiritual. Então você está querendo dizer que o jeitinho de Sara em ajudar Deus fez nascer os perseguidores de Israel até hoje? Porque a gente vê que Ismael, a gente não é algo explícito, mas a gente que entende um pouco e a gente que vive, a gente vê que quando pensa, você tem 2 filhos, você favorece mais, não que você favorece mais um filho, mas só que aquele filho que não é o filho da promessa, a gente vai entender que ele era o mais amado, porque a gente vê que Abraão tinha outros filhos, só que ele deixa tudo para Isaac. Ele deixa toda a herança para Isaac. Então a gente vê que tinha não um diferenciamento, mas a gente entendia que o quê? Isaac era o filho da promessa. Não tinha como, era inevitável, ele ia ter ia ser um nível acima. E não estou fazendo apologia para você preterir um filho ou você escolher o filho, mas a gente entende que tem todo um contexto histórico aqui, um contexto espiritual. Porque a Isaac, ele era o filho que o Senhor libera a palavra. Era o filho que, da descendência dele, o Senhor faria uma grande nação. Então isso era inevitável. E outra coisa que me chamou a atenção, no 21:20, lá na frente vai falar, aí fala que Abraão levantou cedo, preparou o pão, e fala, e esteve Deus com o menino, e cresceu, e habitou no deserto, e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e tornou sua mãe para ele uma mulher da terra do Egito. Quando a gente vai ver essa questão, isso acho que é uma das questões mais importantes. Cara, a gente não foi feito para habitar no deserto. O Senhor não nos cria para morar no deserto. O Senhor, ele nos cria, quando a gente vai ver lá em Gênesis 2:8, o Senhor cria tudo, só que ele cria um jardim para um homem. A terra estava criada, só que o que ele faz? Ele cria um jardim para o homem, para ele ter um diálogo com o homem, lá. Porque a gente entende que o deserto, ele é algo que o Senhor nos proporciona. Porque quando a gente vai ver o povo no deserto, foi um momento de mais experiência, foi um momento de mais milagre, só que o quê? É um período. A gente tem que ter a nossa morada fixa, a gente não pode morar no deserto, porque senão a gente acostuma com a presença. A gente se acostuma com aquilo, e foi o que aconteceu com o povo. Quando o povo chega lá, que acontece o que acontece, eles pensam que vão ter que adentrar a terra prometida. Eles falam, nossa, e agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai ter que trabalhar, a gente vai ter que plantar, a gente vai ter que caçar as cordonizes se a gente quiser comer carne. Aquilo que o Senhor mandava ia acabar. E isso foi o que estagnou o povo, porque eles tinham se acostumado com aquilo. E isso é o que acontece. O deserto é o lugar onde nós temos um período de provisão, de milagre, de suprimento, aonde realmente nós temos certas experiências mais profundas com Deus. Mas nós não podemos habitar no deserto, porque o deserto para nós é um momento onde nós nos aproximamos de Deus. Às vezes o Senhor, ele permite você passar por um momento de escassez, para entender, primeiro, você entender que Ele é superior sobre todas as coisas e a provisão vem dele. Segundo, que você precisa ter um momento mais de intimidade com Deus, porque a gente entende que quando o parafuso aperta mais, é onde a gente mais busca Deus. É. Não sei se já aconteceu com você. Já. Todas as vezes que nós passamos por um momento, e eu creio que isso é uma falha imensa do homem, porque nós não temos que ir atrás de Deus somente quando nós estamos passando por dificuldade. Nós temos que ter um diálogo diário com Ele. Por isso que chama diálogo, todo dia. Então, a gente entende. Então, quem habita no deserto, ou já se acostumou com a presença, ou quer ter um relacionamento com a provisão. Não com quem provê. Não com quem provê. Isso é inevitável, porque nós não fomos feitos para habitar no deserto. Eu gosto muito da passagem de Hebreus, deixa eu ler aqui, que eu acho que vai ser muito... Hebreus 11, acho que é o 10, se eu não me engano. Isso, não, a partir do 9. Vou ler a partir do 8, que fala de Abraão. Pela fé,
Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. Mediante a fé, peregrinou num deserto, ou na terra prometida, como se fosse em terra estrangeira, habitava em tendas, assim como Isaque e Jacó, herdeiros com ele dessa promessa, porquanto aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Por meio da fé, até o 9. Então a gente vê que o quê? Ah, mas Abraão vagou pelo deserto. Mas só que você vê que ele tinha um foco. Você vê que ele entendia que tinha promessa liberada, ele fala, não, eu quero perseguir essa promessa. Eu quero achar a terra que o Senhor me deu, que o Senhor falou que a partir de mim e da minha descendência serão inúmeras as nações. Eu preciso encontrar essa terra aqui para mim e estabelecer lá. Então é isso. A gente tem essa questão, deserto não é feito para habitação. É uma passagem, né? É a passagem. Porque a gente vai olhar, como você falou da questão do deserto, o deserto, eu vejo que é como se o Senhor, como se assim, como posso dizer? É como se a gente recebesse bagagem suficiente para conquistar aquilo que o Senhor estabeleceu, já falou sobre estabeleceu sobre as nossas vidas. Isso. Ele prometeu. Por quê? Porque no deserto você vai aprender a depender de Deus. No deserto você vai aprender a ouvir a voz de Deus. No deserto, quando a nuvem anda, você vai andar. Quando a nuvem para, você vai parar. No deserto, se não tem solução, se não tem água, ele faz a água sair da rocha. Então você vai aprender a depender dele. Pegou toda essa bagagem, aí o Senhor te leva para conquistar. Por isso que tem algumas pessoas que o Senhor, você fala assim, Senhor, mas por que minha vida é mais difícil que a do outro? É porque o Senhor está te equipando para um tempo onde você vai ter autoridade no mundo espiritual para ajudar aquela pessoa nessa área que você passou. Uhum. Uma pessoa que passou uma luta com câncer, um marido com a esposa ou a esposa com o marido, passou na questão com câncer e soube tirou a lição que o Senhor deu para eles. O que você acha que vai aparecer na vida dessa pessoa? Só gente com câncer. Só gente com esse tipo de problema. Só que por que está acontecendo tudo isso? Para você ajudar essas pessoas. Porque já tem bagagem. Porque você tem bagagem, você tem estrutura, você sabe como que é, como que funciona, até questão financeira, questão emocional, espiritual. Então o Senhor leva nós ao deserto, não porque Ele é um Senhor ruim, pelo contrário, Ele está nos levando para forjar em nós um caráter e vai nos tirar de lá. E vai falar assim, agora você está apto a conquistar. 40 dias não era o suficiente para o povo. O povo teve que ficar quantos anos? 40 anos. 40 anos. Por quê? Porque era 40 anos e o caráter do povo tinha que ser moldado. Porque passou quantos anos? Mais de 400 anos no Egito. 420. 420 anos no Egito. Então precisou de... Em 40 dias, não ia tirar o que eles tinham recebido em 40 anos. Não mesmo. Em 400 anos, 420 anos. Agora... Aí você vai falar assim, e agora? É só você falar assim, Senhor, o que o Senhor está querendo me dizer com tudo isso que está acontecendo? A luta está enorme. Senhor, o que o Senhor quer me dizer? O Senhor está te preparando para algo melhor. Tem algo vindo. Algo vindo para você usar essa bagagem que você está recebendo. Amém? Quer falar sobre o 22 para a gente finalizar? Que é o sacrifício? Acho que seria Cadê? o principal. Qual que eu... Não lembro. Não, só aqui, ó. Quando... Não, a gente... Ah, sim. Aham. Verso 22, 3. Achei até a última porção. Isso é a última. E madrugou Abraão pela manhã, albardou seu jumento e seus 2 moços com ele, Isaque, seu filho, e partiu lenha para a oferta de elevação. Levantou-se e foi ao lugar, e lhe disse Deus. No terceiro dia levantou-se Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços, fica aqui com o jumento, e eu, o moço, iremos até lá, e adoraremos e voltaremos. Esse e adoraremos e voltaremos é nessa 1, 2, 3, essas 4 palavras, e adoraremos e voltaremos, existem códigos aqui fortíssimos. Por quê?
O Senhor, ele pediu para Abraão que subisse com o seu filho e entregasse ele como sacrifício. Aí você fala assim, nossa, mas é o filho da promessa. Sim, é o filho da promessa. Só que Deus vai lá e pede o filho da promessa. Abraão vai e vai entregar o filho da promessa. Só que Isaac, ele sobe calado. Ele não questiona, ele não pergunta, ele sobe calado. Por quê? Porque ele sabia que só se cortava a lenha e subia no monte para sacrificar. Isaac estava ali, ele está nos ensinando o que? A depender totalmente de Deus. Ele sabia que o sacrifício era ele. Só que ele não reclamou em nenhum momento. Isso me lembra de Jesus. Eu ia falar isso agora. Jesus, ele não falou, reclamou, ele foi mudo para o matadouro. Quieto, sabendo, desde quando começou o ministério dele lá no batismo no Rio Jordão, quando ele tinha 30 anos. E o Senhor, e ele sabia que iria ser, a promessa ia ser cumprida na vida dele. Porém, ele sabia que o sacrifício ia ser feito. Uhum. Só que ele não parou para questionar o Senhor. Ele cumpriu. Quando eles chegam lá, eu imagino que ele amarra o menino, Isso. ele amarra o menino, põe ele no altar, põe a lenha. Filho, você vai ser o sacrifício. Só que aí quando o Senhor Deus, ele vê tudo isso acontecer, ele fala assim, realmente, Abraão não está preso na promessa. Eu prometi, ele demorou tanto tempo para ser cumprido. Só que a promessa não está acima de Deus, não está acima de mim na vida de Abraão. Aí ele vai falar assim, Abraão, olha pro lado aí, ó. Eis aí. E é engraçado que ele fala Abraão, Abraão. Pô, os rabinos falam que ele chama duas vezes, que Abraão tava tão fixo Sim. naquele que ele teve que chamar duas vezes para Abraão. Tipo assim, acordar para falar assim, opa, tem alguém me chamando. Tem. Aí foi, Abraão, olha pro lado aí, ó. Tem um cordeiro aí. O que significa esse cordeiro? Yeshua, morrendo no nosso lugar. Cordeiro não, O carneiro. carneiro. Morrendo o quê? No nosso lugar. E você sabe por que é um carneiro e não um cordeiro? Porque o cordeiro é a fase juvenil do carneiro. O carneiro está representando maturidade. Por que o ministério de Jesus começa quando ele tem 30 anos? Ele podia muito bem ter começado o ministério dele quando ele fica lá no templo a primeira Com 12. vez. Com 12. Porque lá ele já estava ensinando os rabinos do templo. Ele poderia muito bem ter começado o ministério dele lá, só que não. Ele espera a maturidade chegar para ele começar o ministério dele. Então a gente vê tantas pessoas imaturas hoje que estão dirigindo ministérios. Vou falar rasgado. São crianças em cima do púlpito. Crianças de 40, crianças de 50, crianças de 60 anos que estão pastoreando. E eles veem isso porque você quando não, eu inclusive já tive até um pequeno impasse com um líder assim, porque fala, nossa, mas vocês estudam Torá, vocês estão judaizando. Aí eu fui explanar para ele e fui mostrar na palavra. Falei, pastor, se a gente pensar por assim, metade das coisas que nós fazemos na igreja vão ter que ser abolidas. Porque a gente vai ver oferta. Onde que foi a primeira oferta? Foi lá no Gênesis, quando o Senhor expulsa Adão. Primeiro relato de dízimo foi com quem? Com Abraão e Melquisedeque. Primeiro relato de ceia, com quem foi? Abraão e Melquisedeque. Então, se for isso, a gente estiver judaizando, essas coisas que tem na igreja, a gente vai ter que abolir. Não vai poder ter oferta, não vai poder ter dízimo. Só que quando toca na parte do dinheiro, eles pulam lá em cima. Porque essa é a questão. Pessoas imaturas não estão focados no espiritual, mas estão focados no material. E isso porque a gente vai ver isso lá em João 8,56, vai falar o quê? Que Abraão alegrou-se no dia do Senhor. E isso, Jesus fala isso 2.500 anos depois do sacrifício de Abraão. Mas por quê? Porque Abraão, ele entende. O Senhor, ele se manifesta, o Senhor já tinha se manifestado para ele. E o que vai acontecer lá? Quando a gente vai ler Amós,
Amós 3:7. Não farei coisa alguma na terra sem antes avisar os meus amigos, os meus servos, os profetas. Tem um relato aqui que o Senhor chama Abraão de profeta. Então eu creio fielmente que o Senhor se manifestou e contou todo o plano de redenção da terra para Abraão. Eu creio fielmente. Isso daí é uma viagem minha. Loucura. Uma loucura minha. Não estou falando que isso está na Bíblia. Mas, cara, é isso, porque fala que Abraão viu o grande dia do Senhor. E quando a gente vai ver essa questão, quando ele fala dia, quando ele fala hora, os próprios Jesus falam, é chegada a hora, ainda não foi chegada a hora. João 7:30, Marcos 14, João 12. Vai ter relatos do que o Senhor fala essa questão de tipificação verbal, que a gente vai entender o que? Quando ele fala essa questão de dia, tempo, é o que? Está contando um relato da crucificação, da obra redentiva da cruz. E isso fala porque Abraão se alegrou-se no dia do Senhor. Está falando, Abraão ele teve uma revelação que Jesus viria, morreria como um cordeiro mudo indo para o matadouro, mas ressuscitaria. E isso é tão incrível porque quando ele vai subir, fala que Abraão andou 3 dias. O que aconteceu depois do 3º dia? Yeshua ressuscita e depois do 3º dia ele acha o lugar para sacrificar Isaac. Fala que ele alça os olhos e vê o lugar. Moriá. Então é isso. Nós temos que entender que a nossa, um resumo, a nossa aliança com Jesus, com Deus, vai nos revelar aquilo que Ele tem para nós e para a humanidade. Porque voltando lá para Amós, não farei coisa alguma sem antes avisar os meus servos. Quando a gente vai ver a tradução, não é só servo, é amigo. Então eu não farei coisa alguma sem avisar antes os meus amigos, os profetas. Quando a gente vai falar esse termo profeta, não é só profeta de ofício, mas é se mover profeticamente. Sim. Então a gente tem essa questão. A mesa vai gerar aliança. A aliança vai gerar presença e a presença vai gerar revelação. Não tem como. E isso é tipo assim, como a gente pode explicar, é o roteiro que acontece nessa paraxá. Abraão chama Jesus, o anjo para a mesa. Eu gosto de falar de Jesus porque eu creio muito que era Jesus. Chama Jesus para a mesa, faz uma aliança com ele, a presença é manifesta e através da presença tem a revelação. Isso não tem como. E isso fala assim, mas isso já passou. Não, isso pode acontecer para a gente. Porque como que nós estamos tendo essas e outras revelações? Porque nós entendemos, Jesus, vem comigo, me ensina. E aqui nós estamos sentados na mesa, né? Uhum. Estamos sentados na mesa. E eu nunca vi alguém assinar um contrato em pé, assim, com a folha voando. Não, ele tem que colocar o contrato numa mesa. É na mesa. Então é na mesa onde tem as revelações, é na mesa onde tem a comunhão, é na mesa onde tem o partir do pão, e é na mesa que existe a presença. Não tem como. Porque a presença ela é consequência da mesa. Como nós apresentamos. E eu quero encerrar esse podcast, esse estudo, com essa pergunta. Que tipo de mesa nós temos apresentado para Deus? E que tipo de pessoas tem se assentado nessa mesa? Mesa física? Também. Só que a mesa... Você. Quem você tem colocado na sua vida, andado com pessoas, compartilhado sonhos, visões, revelações, compartilhado as suas coisas. E até projetos. Com quem você tem compartilhado? Essa é a pergunta que eu deixo para nós. Amém? Amém. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, Deus, por mais essa oportunidade de nós estarmos aqui, estudando, Senhor, da Tua Palavra. Tua Palavra, Senhor, que ela é viva e ela é eficaz. Ela é eficaz, Pai, nas nossas vidas e ela é vida. Ela é viva, Senhor, porque ela se renova a cada dia nas nossas vidas, por conta que a Sua misericórdia, a Sua graça, ela está sobre nós. Pai, perdoa-nos, Senhor, se nós temos te convidado, Senhor, para uma mesa, Senhor, aonde não tem as coisas certas. Perdoa, Senhor, porque algumas vezes
nós temos convidado o Senhor a sentar à mesa, mas nós não largamos, Senhor, o pecado, nós não, Senhor, largamos, Senhor, os prazeres da nossa carne, da nossa alma, porque não é somente pessoas, Senhor, mas sim sentimentos, Senhor, emoções, que fica alojado em nós, que nós guardamos, Senhor, e o Senhor não pode entrar se ainda tiver algo da nossa alma que quer tomar o lugar do Teu Espírito. Pai, eu quero te convidar, Senhor, para sentar nessa mesa, Pai. A sentar na mesa do nosso coração, Pai. Sente-se, Senhor, conosco e tira, Senhor, aquilo que não está na sua aliança ou aquilo que não faz aliança com o Senhor. Pai, nós sabemos, Senhor, que o contrato é aquilo que une duas partes. E a mesa é aquilo que pode unir, é aquilo que nos une com o Senhor. E por estarmos unidos com o Senhor, a sua presença, ela se manifesta. A sua presença, ela é estabelecida nas nossas vidas. É a sua presença, ela invade, Senhor, a nossa alma, o nosso espírito e o nosso corpo. E ela consegue, Senhor, mudar o ambiente onde nós estamos. E por consequência, o ambiente, ele é abençoado, ele é restaurado e ele é edificado pela tua palavra. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor, por mais essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por aquele que está nos assistindo, Senhor, e por aquele que vai nos assistir. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer e nós abençoamos, Senhor, todos aqueles que estão ligados a este ministério, estão ligados a esta live, no poder e na autoridade do nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Aleluia. Aleluia. Obrigado você que esteve conosco. Muito feliz de estarmos aqui mais uma vez compartilhando da palavra do Senhor Jesus. Eu peço você também mais uma vez que curta, comenta, compartilha, se inscreva nas redes sociais. Se você precisar de um pedido de oração, tem o nosso Instagram, contato, o Facebook. Entre em contato conosco. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco. E se você quiser fazer uma visita, também entre em contato conosco para você ficar sabendo de todas as nossas programações. Deus abençoe. Amém. Um excelente sábado e um excelente Shabat debaixo da proteção do Senhor Jesus. Amém? Aleluia.